Um grande desafio de se trabalhar com base de dados é a qualidade do dado. Então nós recorremos à Confederação Brasileira de Futebol, que publica desde 2012 os borderôs, ou seja, as informações de público, ingressos vendidos, ingressos colocados à venda da principal competição do país, que é o Campeonato Brasileiro. Então nós sistematizamos uma base de dados entre 2012 e 2017, uma base de dados bastante compreensiva, que incluía não só informações econômicas, como também informações mercadológicas, ou seja, a qualidade da marca dos clubes que estavam jogando as partidas. Então nós consideramos primeiramente os 12 grandes clubes do futebol brasileiro, 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 do Rio Grande do Sul e 2 de Minas Gerais. Esses 12 grandes clubes concentram a maior quantidade de títulos do futebol brasileiro. Então fazia sentido colocá-los em um grande grupo. Paralelamente, nós consideramos outro grupo, que foram clubes que são menores e continuamente participam da primeira divisão, mas às vezes caem e voltam e retornam, para a primeira divisão do futebol. O que a gente conseguiu observar é que esses 12 grandes clubes, eles concentram a maior proporção das taxas de ocupação nos estádios e a maior renda e presença de público nos estádios. Além disso, entre esses 12 grandes clubes, nós também observamos diferenças. Flamengo e Corinthians são mais representativos em comparação aos 10 demais. Como a base de dados inclui também informações sobre a Copa do Mundo, que foi realizada em 2014, nós identificamos um pico de aumento na taxa de ocupação no ano de 2014, só que essa taxa de ocupação diminuiu no ano subsequente e nós acreditamos que seja em função da crise econômica que aconteceu no Brasil. Pesquisas internacionais classificam algo como efeito lua de mel, que é quando você constrói um novo estádio, você observa taxas de ocupação grandes, em torno de 8 anos após a inauguração desse estádio. Isso não foi observado no Brasil. Nós observamos realmente um aumento na taxa de ocupação nas novas arenas e naqueles estádios que foram reformulados para a Copa do Mundo, só que essas taxas de ocupação caíram nos anos subsequentes, em 2015 e 2016. As taxas de ocupação no Campeonato Brasileiro de Futebol estão muito distantes dos principais campeonatos do mundo, como o Campeonato Inglês e o Campeonato Alemão. As taxas de ocupação do Campeonato Brasileiro de Futebol se assemelham mais ou menos às ligas turca e mexicana, ou seja, países periféricos em termos de futebol. A Premier League é considerada hoje a principal liga do mundo, ela está em primeiro no ranking de ligas e em relação ao nosso campeonato, percebemos que a taxa de ocupação há um abismo entre a taxa de ocupação do campeonato inglês e do campeonato brasileiro. Percebemos que há uma taxa de ocupação em torno de 90% do campeonato inglês, foi divulgado no nosso relatório, enquanto que no campeonato brasileiro essa média dos anos estudados foi em torno de 40%. Pelo fato do Brasil ser considerado o país do futebol, acaba tendo uma pressão exigindo essa presença de público nos nossos estádios, porque como que um país é considerado país do futebol e você vai assistir a um jogo e você nota que o estádio está vazio e toda vez que uma pessoa olha para um estádio e vê que ele está vazio, a primeira coisa que vem à cabeça é que as pessoas não estão tendo interesse nesse tipo de atividade. O principal resultado da pesquisa foi identificar que quanto mais cheio o estádio, maior a probabilidade de vitória. Então a taxa de ocupação em torno de 60% gera uma probabilidade de vitória em torno de 80%. E isso produz uma grande implicação para o gestor esportivo, que vai procurar manter o estádio sempre mais cheio, procurando melhorar o desempenho do clube que está jogando em casa.